Olá pessoal, eu sou o Felipe Nassau, nutricionista e professor de educação física. A gente está aqui para mais uma aula online completa. Então, se você ainda não é paciente, aqui na descrição do vídeo aqui embaixo tem os links para você agendar a sua consulta e também para outros serviços como os cursos de alimentação saudável. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa as notificações do sininho do YouTube para você receber sempre que tiver aula nova. E se você puder, deixa um like pra gente e também já compartilha esse vídeo com as pessoas do seu Facebook, do seu Instagram e com seus grupos de WhatsApp para que a gente consiga sempre manter essa qualidade de aulas completas e gratuitas. Vamos embora? E um agradecimento especial para a Islaine Oliveira, psicóloga clínica e especialista em comportamento alimentar, que me ajudou na construção dessa aula. Esse aqui é o Instagram dela, psicóloga Islaine Oliveira, e nos créditos vai ter os contatos dela aqui também. E o tema da aula de hoje é comportamento alimentar, e a gente vai falar por que a organização, a criação e gerenciamento de uma rotina e fazer o básico bem feito é o crucial, é o mais importante de todo o trabalho, porque sem essa rotina bem trabalhada, não tem como a gente falar sobre os desvios. E a cada ano que passa, a gente vê um avanço importante das doenças crônicas, como obesidade, câncer, hipertensão, diabetes, doenças neurológicas como Alzheimer, e muito disso se deve aos maus hábitos. E no campo das boas escolhas alimentares, a gente tem cada vez mais dificuldade em aumentar o nosso consumo de frutas e vegetais, nosso consumo de carnes magras, nosso consumo de carboidratos naturais, como arroz, o feijão, as batatas, e principalmente uma dificuldade cada vez maior em diminuir o consumo de alimentos açucarados, gordurosos, refinados e do consumo de álcool. Assim como a gente tem dificuldade para dormir cedo, para conseguir dormir sem acordar e para ter disposição no dia, e também temos cada vez mais dificuldade para fazer um exercício físico bem feito por meia hora, de 1 a 2 vezes por semana, que a gente já sabe que pode trazer excelentes benefícios para o organismo. E parte disso se deve à falta de importância que a gente dá à qualidade do sono, à qualidade da alimentação e à qualidade do exercício como estilo de vida. Então a gente precisa com urgência entender que perder gordura e aumentar músculo são efeitos colaterais dos seus bons hábitos. O nosso organismo só funciona com boas doses de bons hábitos. E enquanto a nossa saúde não estiver no topo das nossas prioridades, provavelmente ela vai mostrar pra gente que a gente está falhando miseravelmente em cuidar da nossa saúde. E no campo do comportamento alimentar é importante entender que o comer não é automático, como pulsar o coração, que continua pulsando mesmo quando você não dá ordem para ele pulsar. O nosso comer é feito de escolhas e essas escolhas são determinadas por características pessoais, culturais e econômicas. Só que na nossa sociedade hoje a gente tem uma diversidade grande de vícios, onde a gente está imerso no ambiente obesogênico. Então é importante entender por que você come, o que determina as suas escolhas e principalmente como que você anda comendo. Você presta atenção no que você come? Você sente o sabor do seu alimento? Você está se conectando com o teu alimento? E para uma melhor compreensão dessa aula, assim como todas as outras do canal, é legal que você tenha assistido as 3 aulas base. 1 sobre alimentação, 2 sobre exercício físico e 3 sobre sono. E a nossa má interpretação sobre comportamento alimentar começa pelo significado da palavra dieta, que nada tem a ver com privação, mas sim com uma tradução de uma palavra grega que tem a ver com modo de vida cotidiano, ou seja, nada além da sua rotina. E 2 pontos a serem combatidos são a desatenção e a desinformação, como no exemplo desse estudo da FAO, que analisa o consumo alimentar do brasileiro de 1960 até 2013, e ele vê que o consumo de carboidrato em quantidade não modificou pelo brasileiro nesse período. Já o nosso consumo de gordura, ele triplicou em quantidade. Então o que a gente sabe é que nessa época a gente comia mais arroz, feijão, batata, frutas, e agora a gente consome mais biscoito, a gente consome mais refinados, a gente consome mais açúcar, mas de modo geral a quantidade de carboidrato não mudou. O problema é que esses novos carboidratos que a gente colocou no lugar dos carboidratos saudáveis, eles são repletos de gordura também. Então, peraí, não é o carboidrato que vem engordando a gente, é a nossa mudança de estilo de vida.
E os protocolos de perder gordura também precisam ser revistos. Por exemplo, esse foi um dos estudos onde foi aplicado dieta low carb, ou seja, com restrição de carboidrato, e houve uma maior perda de gordura no tempo de aplicação, em estudo de 12 meses, estudo de 1 ano. E se a gente comparar com um grupo que fez uma dieta pobre em gordura, a gente pode ver que a diferença foi de mais ou menos 2 quilos de gordura a mais para quem fez a low carb entre os grupos. Só que se a gente analisar, essas pessoas estão perdendo menos de 1 quilo por mês. Então, provavelmente em ambos os grupos houve falha de adesão. Dava para ter emagrecido muito mais se as pessoas tivessem seguido melhor qualquer um dos protocolos. Agora, a diferença é que no grupo que fez a dieta low carb, houve uma perda maior de massa magra. Isso pode impactar mais na saúde e pode impactar também em alguns sinais clínicos que nem sempre são notados nos estudos. Então a gente deveria estar muito mais focado na adesão. Por exemplo, esses estudos que analisam abandono em 6 meses mostram que apenas 50 a 70% das pessoas que iniciam um estudo conseguem concluir o trabalho fazendo a dieta até o final. E pelos resultados que a gente viu na imagem passada, é bem claro que a maioria das pessoas não fez a dieta direitinho, porque se tivesse feito, em 1 ano teriam perdido muito mais gordura. E dessas pessoas que concluem o trabalho, que concluem a pesquisa, apenas 20% conseguem manter o resultado que foi conquistado, mostrando que o efeito sanfona é uma grande realidade. Então a gente precisa rever drasticamente as estratégias que estão sendo utilizadas para promover a adesão às dietas. Então a gente precisa interferir no hábito alimentar. E não tem como eu ter um hábito alimentar sólido sem construir um comportamento, consolidar esse comportamento, para começar a chamar de hábito depois de 6 meses, para depois de 1 ano eu poder dizer que essas pessoas estão com uma grande chance de não piorarem. E o maior erro estratégico é pensar mais nos alimentos não saudáveis que você vai tentar evitar antes de arrumar a sua rotina. Então, primeiro você tem que focar na sua rotina, porque se você tratá-la com desatenção e desorganização, você vai acabar pulando refeições, vai acabar ficando com fome e, por isso, vai acabar tendo mais eventos compulsivos. Com isso, vai vir um sentimento de incompetência e você acaba abandonando, acaba desistindo. Ou seja, quando você não cuida da rotina, isso vai virando uma bola de neve. Então é bem legal que você comece simples, porque dá menos trabalho, até que isso tudo fique automático. Logo, você precisa se organizar e se antecipar. Você precisa de uma agenda, de um dia razoavelmente fixo para fazer compras, dia ou dias para fazer os preparos das refeições, ver o que vai ser consumido fresco, o que vai ter geladeiro, o que vai ser congelado. Ver se você não esquece as coisas. Caso você esqueça, talvez seja interessante colocar um alarme, não só para comer e beber água, que eu sei que você esquece, mas às vezes você esquece do dia de compra e fica sem comida em casa. Então você precisa de um plano B, porque imprevistos vão acontecer. E talvez o erro mais grave seja focar demais no resultado final sem se interessar adequadamente pela tarefa, levando, obviamente, resultados insatisfatórios porque você não fez o trabalho bem feito e levando também a pensamentos negativos sobre si mesmo perante os fracassos que ocorrerão porque você não fez o que era para fazer. Normalmente, quem tem esse tipo de orientação é quem mais busca métodos compensatórios efêmeros, como dieta da moda, suplemento que não funciona, medicamento perigoso, e que normalmente também não funciona. E normalmente a frase mais comum dessa galera é: o que você está tomando? Quando vê alguém tendo bom resultado. E normalmente quem tem bom resultado está tomando um rumo na vida. Está focado mais na tarefa, que é muito mais efetivo, porque gera muito menos estresse, porque você tem que pensar só no que você tem que fazer e não no que vai acontecer depois, que é condicionado pelo que você fez antes, né? E normalmente quem foca na tarefa aprende melhor a gostar do que tem que ser feito, porque acaba mergulhando um pouco mais no universo do ambiente saudável e com isso tendo menos obsessão por resultados e tendo menos cumprimento incompleto do trabalho. Ou seja, ele faz um trabalho mais bem feito e obviamente vai ter muito mais resultado do que quem fica bitolado com o resultado. E organizar todo esse sistema até ele funcionar sozinho dá um pouquinho de trabalho. Por exemplo, programar o que você vai comprar toda semana, o que você vai comprar de 15 em 15 dias e de mês em mês.
definir qual é a prioridade na hora das compras para fazer uma lista e um roteiro, porque às vezes você vai em mais de um mercado. Se o seu foco é fazer tudo mais rápido, se o seu foco é pagar mais barato, qual o percurso dentro do mercado, qual o horário melhor para que o mercado não esteja muito cheio. Na hora de escolher os alimentos, como frutas e vegetais, por exemplo, às vezes eu vou escolher o que eu mais gosto, por exemplo, morango, só que o morango perde muito rápido, então não dá para ter morango a semana inteira fazendo compra só uma vez na semana. Então é importante analisar quantas vezes por semana você quer ir no mercado para escolher os mais ou menos perecíveis. Vou ter que prestar atenção nos cortes de carne. Muitas pessoas dão vacilo com isso aqui e acabam comendo 300, 400 calorias a mais por dia porque comeu carne gordurosa. Na hora que eu vou estocar isso na minha casa, o que vai para a despensa, o que vai para a geladeira, o que vai para o freezer, tudo isso dá um pouquinho de trabalho até ficar automático. Assim como definir que dia que eu vou lavar e higienizar os alimentos, se vai ser no dia que eu compro, se vai ser no dia que eu preparo, se eu vou colocar tudo no mesmo dia. E ter um cuidado não só em ter os dias certos de preparo, mas preparar as coisas com bem menos óleo, como mostra na figura, expor os alimentos a um pouco menos de temperatura para que não toste mais, como a gente explicou na aula 1 de nutrição, qual o tempero que eu vou usar antes do preparo e qual o tempero que eu uso depois de pronto. Definir o que vai para a despensa, o que vai para a geladeira, dos crus, o que eu posso guardar na geladeira depois de pronto, o que eu posso congelar sem perder sabor e consistência, como arroz, como a carne moída, frango desfiado, sopas, marmitas prontas, quais preparos de marmita vale a pena congelar e qual não vale, se eu vou congelar porções ou os pratos feitos, definir os meus dias de cozinhar carboidrato, vegetais, carnes, tudo isso tem que entrar na sua agenda. Ver quais eletrodomésticos podem ser úteis, como uma centrífuga de vegetais que custa aí menos de R$30, que prolonga a vida útil dos vegetais higienizados já em geladeira. Um mixer que pode ser útil para diversos preparos, mas que é muito mais fácil de limpar do que um liquidificador. Um mini freezer que serve não só para estocar alimentos crus, mas alimentos prontos também, de forma que você possa cozinhá-los a cada 1 ou 2 meses e fazer um grande estoque para não precisar cozinhar toda hora. Uma panela elétrica de arroz que, além de ser bem barata, faz com que você cozinhe sem óleo e sem ficar prestando atenção no arroz, porque ela desliga na hora que fica pronto, é só colocar os ingredientes e ligar na tomada. Panelas antiaderentes de melhor qualidade que suportem temperaturas mais altas, como por exemplo a de fazer carne, onde você possa cozinhar com bem menos óleo ou até sem óleo, sem estragar a panela com facilidade. E saber também que se eu vou usar temperaturas mais baixas, como por exemplo para fazer ovos, panquecas, etc., eu posso usar uma panela mais simples ali de 15, 16 reais. Uma balança simples de cozinha para conferir mais precisão a sua dieta ou simplesmente para calibrar as medidas caseiras. E é importante definir o que vai ser feito na hora, como um ovo com pão, como uma vitamina, por exemplo, e o que vai ser feito no dia anterior, como deixar os seus lanches já separados e medidos, tudo bonitinho, para só pegar essa lancheira antes de sair de casa. Se você vai levar o almoço de casa ou se ele já vai ficar pré-organizado para chegar em casa e fazer com rapidez. O que vai para o micro-ondas e o que não vai, e ter sempre um plano B, seja um plano B de lanche com frutas secas, com castanhas, ou um plano B para refeições, como enlatados, um milho em lata, um atum em água, por exemplo, uma marmita pronta comprada ou feita por você mesmo, ou até mesmo um restaurante que faça entrega rápida de alimento saudável, ou então um restaurante adequado perto da sua casa. Tudo isso da rotina seria muito simples se você já fizesse. Como você ainda não faz, isso vai dar um pouquinho de trabalho no início também. Assim como dar a devida atenção aos temperos naturais é muito importante, porque quando você está consumindo muito alimento gorduroso, doce, açucarado, com adoçante ou com tempero industrializado, com glutamato monossódico, por exemplo, eu levo mais ou menos 12 a 15 dias para suas papilas gustativas da língua voltarem ao normal e você passar a perceber o sabor natural dos alimentos com uma facilidade maior.
Então, se nesse período de 12 a 15 dias eu não cuidar dos temperos adequadamente, eu aumento muito a chance de uma taxa de desistência alta. Ou seja, se eu não achar o meu alimento gostoso nesses primeiros dias, eu acabo abandonando a minha dieta. Então eu preciso sim de sabor, mas eu preciso de temperos que sejam muito práticos, como a pimenta do reino, como o sal, como a cebola desidratada, como o alho em pó, como os temperos secos. Por quê? Para que eu não tenha tanto trabalho mexendo com o tempero enquanto eu estou organizando todo o restante do início, que demora um pouquinho para ficar automático, para só depois eu focar nos preparos mais elaborados. E para fazer uma boa dieta, eu vou precisar de concentração, que nada mais é que direcionar os nossos esforços ao que é mais importante naquela determinada situação. Então, quando eu falo em atenção seletiva, é direcionar o meu foco aos sinais mais importantes do ambiente, que pode ser manter o foco no que você está fazendo, mas sem perder a capacidade de ler a situação e mudar de foco se for necessário. E quanto mais experiência prática você tiver, mais automático vai ficar o seu comportamento. Por exemplo, quando você estava aprendendo a dirigir um carro, provavelmente você olhava demais para o câmbio na hora de trocar as marchas. E com o passar do tempo, isso foi ficando mais automático. Não o câmbio, você aprendeu a trocar as marchas sem olhar para ele. Isso é o conceito da teoria dos multiprocessadores, onde a nossa capacidade de atenção é determinada pela quantidade de informação que pode ser processada simultaneamente. Quanto mais nova a informação, mais ela precisa ser processada isolada. Então, os maiores problemas em relação à concentração podem estar relacionados a ter focos demais, focar no errado, foco insuficiente no que é mais importante para aquela determinada situação e dar atenção demais para as distrações. Então é fundamental que haja um equilíbrio entre o foco em você e uma boa leitura do ambiente, para que a sua atenção vigilante consiga se antecipar aos problemas, de forma que você consiga não desviar mesmo quando aparece um imprevisto pequeno. Então, para você não perder o foco, é bom evitar pensamentos irrelevantes à tarefa, como aprovação social, pensamentos sobre tentativas passadas, onde você não conseguiu cumprir a sua dieta, gerando sentimento de incompetência, ou sobre tentativas passadas que deram certo e trouxeram efeito sanfona, mas que te trouxeram cicatrizes de fobia alimentar, medo de fruta, medo de arroz com feijão, e até o próprio medo de comer bobagem, sem exagero. Os pensamentos nos eventos futuros, como no seu resultado final, que, óbvio, você está ali para ter um resultado, mas ficar pensando nele te atrapalha na tarefa, como a gente comentou, e os pensamentos irônicos que te deixam distraído. E no sentido de dar foco ao que é mais importante, fazer uma boa imersão de 2 a 3 semanas no começo pode ser muito útil. Por quê? Porque você vai ter muito trabalho organizando sua rotina e vai ter trabalho pensando na melhor maneira de organizar a sua rotina. E o seu trabalho, seus estudos, seu treino, tua família vai continuar normal, precisando de atenção como sempre precisou. Então, nesse momento, que é exatamente quando você está mais disposto a mudar, e é onde você deveria estar prestando mais atenção nos detalhes, sem se cansar, porque dá trabalho. Então, quando a gente faz isso, além de fazer mais bem feito, a gente tem um sentimento de recompensa aumentado pelo aumento da determinação no período. Quanto mais recompensa, mais determinado a gente acaba ficando também. E com o foco inicial mais bem trabalhado, uma imersão de 2 a 3 semanas, a gente percebe um sono mais tranquilo e mais reparador, a gente percebe mais rápido melhoras na disposição e no humor, a gente vê aumento no desempenho físico, para o treino, para o trabalho e tudo mais, e um aumento do desempenho mental no trabalho e nos estudos, a gente percebe uma redução do edema, a gente fica menos inchado mais rápido, isso faz com que a gente perceba uma melhora da qualidade de vida também, a gente começa a perceber melhor a perda de gordura corporal, as roupas folgando na cintura, os músculos aparecendo um pouco mais, a consistência e a forma como a gente enxerga a nossa pele fica um pouco melhor porque a gente percebe ela mais vistosa, mais hidratada. E caso o treino esteja legal, a gente já começa a perceber os braços e as coxas mais firmes também.
E outro motivo para a gente fazer uma imersão inicial mais consistente é que talvez a gente precise melhorar muito rápido as funções do nosso sistema digestivo e do nosso sistema nervoso, porque elas serão primordiais, inclusive, para conseguir cumprir a dieta. Por exemplo, se a sua carga horária de sono ou a qualidade do seu sono não estiver legal e a gente não conseguir ter um bom aproveitamento de reparo físico nas primeiras 3, 4 horas de sono, consequentemente a gente não vai ter um bom reparo mental nas 3 a 4 horas subsequentes. Isso pode ter relação com o seu próprio estresse ou com a própria má alimentação. Por exemplo, pessoas que têm uma má higiene do sono, elas vão ter menos atenção, elas vão ter menos concentração, menos capacidade de memorizar as coisas, um aprendizado motor menor, um aprendizado cognitivo menor também, uma piora na fala e na dicção, possível sonolência, culminando numa velocidade de processamento de informações menor, o que faz com que essa pessoa tenha uma produção intelectual menor e uma menor capacidade de resolver problemas. E para você colocar um bom plano alimentar em prática, você vai precisar de toda essa gama de habilidades. E essa má higiene do sono, seja por uma carga horária abaixo de 7 horas de sono, ou por interromper o sono durante a noite para urinar, ou por qualquer outro motivo, vai fazer com que a gente tenha menor chances de ganhar massa muscular, vai fazer com que a gente tenha mais fome durante o dia, vai fazer com que a gente consuma e escolha alimentos menos saudáveis, mas mesmo que a gente controle a nossa fome e consuma a dieta toda certinha, essa alteração da qualidade do sono faz com que a gente perca menos gordura. Ou seja, se você tem potencial de perder 3,5 kg de gordura num mês, se você estiver dormindo muito mal, provavelmente você não chega nem a perder 2 kg de gordura nesse mesmo mês, fazendo as mesmas coisas. Então a gente tem que analisar direito como é que está esse sono, porque ele interfere na execução e interfere no resultado. E sem me estender demais na questão do sono, porque a gente já tem uma aula de sono e a gente já abordou parte disso já na aula de nutrição, mas quando o nosso intestino não está legal e produzindo uma quantidade legal de serotonina, essa melatonina que a gente precisa para o sono não é bem produzida, quando a gente está numa situação de estresse elevado ou já entrando na nutrição com abuso de cafeína, ou com uma dieta mal distribuída no campo do carboidrato, ou pobre em carboidrato mesmo, ou com deficiência de vitamina e mineral, o que acontece é que a fase introdutória do sono para o sono profundo, ela não ocorre de maneira adequada. E com isso a gente acaba não tendo ali o nosso sono reparador físico, como eu comentei, consequentemente o nosso reparo mental não fica legal, impactando o nosso sistema de memórias. E numa analogia do nosso cérebro com um celular ou um computador, é como se a gente tivesse uma memória RAM que suporta vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, sendo que alguns você só abriu e outros você abriu e trabalhou neles. E no nosso sono REM, o nosso sono reparador do sistema nervoso, o que a gente faz? A gente salva o que a gente julgou mais importante, o que a gente deu mais atenção, ou seja, onde a gente trabalhou na nossa memória, para que a gente possa resgatar essas informações novamente, sem precisar manter os aplicativos abertos. Então a gente fecha os aplicativos como se a gente estivesse reiniciando o computador ou o celular, para que no dia seguinte eu possa fazer com que o meu cérebro, ou seja, o meu processador, trabalhe menos sobrecarregado. O problema é que quando esse sistema não funciona muito bem, eu aumento a produção desse neurotransmissor, do glutamato. E esse glutamato, ele gera uma sensação de tensão e ele faz com que a gente tenha um raciocínio mais rápido e, porém, mais associativo. Ou seja, a gente perde aquela capacidade de análise e discernimento e acaba tomando decisões mais impulsivas. E esse glutamato, a gente sabe que ele não aumenta só na situação de estresse. Em situações onde a gente está mais inflamado, ele também aumenta de forma importante. Então, quando a minha memorização não está legal, a gente acaba alternando o nosso foco entre o que a gente está fazendo no momento e diversos aplicativos que a gente deixou aberto no dia anterior. Por quê? Porque como a gente não teve memorização, a gente não salvou no cartão de memória e o nosso sistema nervoso fica alternando entre o que a gente está fazendo e o que a gente deveria ter memorizado. Isso gera uma sobrecarga de informação no nosso sistema nervoso que gera aquela sensação de tensão, dando origem à angústia, dando origem à ansiedade,
Mas quando isso começa a ficar mais intenso, a gente tem a sensação de irritação, que nada mais é que o nosso sistema nervoso tentando evitar com que o ambiente mande informação nova para a gente, ou então a gente impede de qualquer maneira que ele mande informação buscando o isolamento, ou então a gente foge buscando pelo prazer para mascarar a tensão. E eu sei que a dopamina é o neurotransmissor mais relacionado com o prazer e a euforia, e eu sei que eu posso ativá-la facilmente quando eu quiser, quando eu tiver um consumo elevado de carboidratos mais simples, mais refinados, de açúcar, misturado com gorduras, ou seja, aquelas misturas pobres em proteína e ricas em gordura e carboidrato, tipo pizza, tipo hambúrguer, tipo batata frita, tipo chocolate, começam a aparecer aqui. E não tem nada de errado a gente ter prazer na alimentação, mas quando a gente começa a fazer isso de forma impulsiva, de forma não programada, de forma que a gente não tenha raciocinado para chegar até ali, a gente pode vir a desenvolver alguns distúrbios de comportamento alimentar. E a gente sabe que a noradrenalina é um dos neurotransmissores que ajudam a regular os outros, mas o ideal é que a gente não fique aumentando ela com pequenos picos de estresse durante o dia. O ideal é que ela suba de forma muito importante, como no exercício, por exemplo, porque eu sei que depois disso eu tenho picos de relaxamento. E onde é que entra a nutrição e o seu plano alimentar nessa história? Bom, primeiramente, a serotonina, que é o neurotransmissor que dá aquela sensação de tranquilidade e aquele raciocínio analítico, ela é produzida mais de 90% dela no seu intestino, então a gente depende do intestino estar saudável para que você produza a serotonina, e para você conseguir utilizar a serotonina adequadamente, eu preciso de um consumo adequado e regular e de boa qualidade dos carboidratos, e eu preciso também que você tenha um consumo adequado de vitaminas e minerais. E para que você adormeça, para que você relaxe, eu preciso desse neurotransmissor que é o GABA. E ele é produzido basicamente pelas bactérias boas que habitam o seu intestino, se ele estiver saudável. Então, quando a gente não come bem, acaba que a qualidade do nosso sono também não é legal, ele não é reparador físico, não é reparador mental, e você acaba tendo uma série de comportamentos ruins induzidos por essa má coordenação do seu organismo. Então, entrando aqui no seu intestino, por exemplo, quando eu tenho um consumo excessivo de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de gordura hidrogenada, quando eu tenho algumas alergias ou intolerâncias não tratadas, quando o consumo de frutas, de vegetais, de cereais integrais é baixo, quando eu tenho corante, conservante, agrotóxico demais, álcool, ou seja, quando a sua alimentação está desequilibrada, o nosso intestino ele tende a ficar mais inflamado, fazendo com que migrem mais bactérias ruins que habitam naturalmente seu intestino para a corrente sanguínea, deixando ele mais inflamado, que um adendo é exatamente o que deixa você mais inchado, por exemplo. Então não tem como a gente separar as coisas. A gente separa para explicar de forma didática, mas é tudo ao mesmo tempo. Então se você consegue, no primeiro momento, cumprir um pouco melhor a sua dieta, o seu intestino fica melhor mais rápido, o seu sono fica melhor mais rápido e, consequentemente, todo o trabalho funciona melhor mais rápido também. Então, dando uma pincelada breve nesse assunto de intestino, porque isso já foi bem abordado na aula de nutrição e também na própria aula de intestino, o adequado é que você evacue de 1 a 2 vezes ao dia, que o formato do seu material fecal esteja mais próximo de um macio, porém firme, sem ressecamentos, sem dor, obviamente, e sem muito amolecimento. E que a coloração não fique muito próxima de um marrom escuro, que ela tem uma tendência entre o marrom claro e, de preferência, o marrom claro puxado para um amarelado, um tom de palha, mostrando que a gente tem mais bactérias boas do que bactérias ruins. E um outro grande motivo para a gente fazer imersão não é que seu corpo vai mudar drasticamente em 2 a 3 semanas, e muito menos a sua forma de pensar vai mudar drasticamente. O que vai acontecer é que não dá tempo de gerenciar toda essa rotina se você estiver pensando 24 horas por dia em chocolate, pizza,
tudo ao mesmo tempo. Então, esse distanciamento te ajuda a descobrir o que é importante dos desvios para você, se a cervejinha é mais importante, se o hambúrguer é mais importante, ou seja, você vai ter um discernimento melhor do que é importante, do que é só impulso, e você vai começar a automatizar a capacidade de dizer não, porque algumas vezes você vai precisar aprender a dizer não. E nesse momento onde fazer o plano alimentar bem feito é muito importante e é um pouco mais difícil pelo número de coisas que você tem para fazer, é bem interessante que você comece simples. Por exemplo, um lanche que seja uma banana com 4 castanhas de caju. Ele só precisa de boa vontade para ser colocado em prática. Um outro lanche equivalente, que seria uma polpa de açaí com banana, você já precisa de boa vontade, de um mixer de refrigeração, de uma tigela, de colher, de uma tomada. Então dá um pouquinho mais de trabalho e dá um pouquinho mais de louça para você lavar depois de pronto. Aí, um outro exemplo que pode ser um lanche bem equivalente, que seria meia banana com 6 gramas de óleo de coco, 6 gramas de aveia e um pouquinho de canela. Aí você já precisa do forno, você precisa de tempo, a porção acaba sendo muito pequena, e essa porção ficando pequena e o alimento muito saboroso pode fazer com que você coma 3 pedaços de bolo e não um pedaço, pode levar à compulsão. Então não é que isso aqui é errado. A resposta é o que é certo? Depende. Já está tudo automático? Sua saciedade está sob controle? Está tudo beleza? E então você começa a elaborar a sua dieta depois que o simples está muito fácil de ser colocado em prática. E é óbvio que a variedade, a diversidade de alimentos é muito importante, só que a regularidade em fazer seu plano alimentar é muito mais importante. Então tem que observar o que é simples de comer, o que estraga mais devagar, o que dá para estocar em grande quantidade, seja na despensa, seja na geladeira, e o que dá para congelar, o que promove menos desperdício e o que dá menos preguiça. Então quando eu pego uma dieta razoavelmente monótona aqui, ó, pão integral, ovo e mamão de manhã, um lanche de banana com castanha do Pará, um almoço de arroz, feijão, patinho moído, que tudo isso aqui dá para você fazer e deixar congelado, mais os vegetais cozidos que duram 3 dias na geladeira, um lanchezinho de iogurte que dura aí uma semaninha na geladeira tranquilamente, com a manga que também é muito pouco perecível, dura bastante tempo na geladeira, peito de frango desfiado que também dá para congelar pronto, batata cozida que dá para guardar 3 dias na geladeira tranquilamente, uma saladinha crua e um pouquinho de azeite. Pode parecer que isso é monótono, mas se você comparar com o que você come atualmente, tira as coisas feitas de farinha de trigo, manteiga ou óleo e açúcar e vê o que sobra. Você vai ver que isso aqui é extremamente mais diversificado do que você já fazia. E, obviamente, quando isso começa a ficar muito automático, você vai tornando mais elaborado se você julgar necessário. Então é possível que você faça variações gradativas semanais na sua dieta para você não enjoar. Basta seu nutricionista fornecer uma lista de substituições adequada e esse estudo dessa lista vai fazer com que você se mantenha interessado no seu plano alimentar, um passo de cada vez, e esse trabalho mental de estudo de interesse no plano ocupa o espaço que você teria de pensamentos excessivos em guloseimas. Então isso, só de você se manter interessado, faz com que você coma menos bobagem também. Então o simples bem feito é sempre melhor que o elaborado não feito. E às vezes você tem medo de ir no nutricionista porque você não lida bem com ordens. E a maioria dos problemas dessas ordens é que você foi num profissional que não negociou quais ordens seriam trabalhadas com você naquele momento. Porque na prática, seguir ordens é muito mais confortável do que você criar suas próprias ordens. Porque alguma ordem vai ter que ter nesse trabalho para que você tenha êxito. E pensar cansa mais do que andar no piloto automático. Além disso, quando você tem opções demais, isso gera muita indecisão. Essa indecisão gera ansiedade e aumenta o número de desvios nas ordens que alguém deu ou que você tentou se dar. Então, na prática, a gente precisa de uma boa avaliação nutricional também para determinar qual objetivo é mais importante para aquele momento. Qual que é o foco, no que eu tenho que concentrar. Às vezes você chega com uma ideia de que tem que cortar calorias e cortar carboidrato, e às vezes a prioridade do seu corpo é uma saúde digestiva,
é uma melhor qualidade do sono, é sanar alguma carência nutricional. Muitas das vezes a gente tem que arrumar a casa para depois decorar a casa. E se você passa por uma avaliação que não foi profissional o suficiente, a gente acaba determinando uma prioridade errada e você acaba frustrando o seu resultado porque você não foi exato, você não foi cirúrgico. Assim como uma avaliação física bem feita pelo seu nutricionista, ela traz tranquilidade ao trabalho. Por quê? A variação do peso nem sempre é previsível. Então, quando você já fez no passado dietas com muita carência nutricional, falta de carboidrato, um corte muito grande de calorias, e por causa disso acabou perdendo muita massa muscular e saúde junto, ou quando a pessoa era sedentária e passou a fazer exercício junto com a implementação do plano alimentar, o que vai acontecer? Ao passo que você vai ficando mais saudável, você vai ficando um pouco mais pesado porque você ganhou massa muscular e você vai ficando mais pesado porque você está mais bem hidratado. Então o que acontece? Muitas das vezes a pessoa monitora o peso, o resultado está aparecendo, só que como ele não monitora as outras coisas. E há dados simples fora da avaliação completa, como um perímetro, né, com a fita métrica do seu abdômen, que dá para a gente avaliar isso um pouco melhor. Mas quanto melhores forem nossos dados, mais tranquilidade a gente tem para acertar o trabalho. Então o plano alimentar nada mais do que um roteiro que você vai utilizar bem feito, da forma como ele está escrito, ou utilizando uma boa tabela de substituições entre os grupos alimentares que o seu nutricionista prescreveu. E a insegurança sobre a quantidade, ou seja, quando você tenta montar uma dieta sozinho, é natural que você tenha uma tendência de querer acelerar as coisas e comer menos do que você precisa, gerando essas tais carências. E com isso, a gente aumenta a ansiedade, a gente piora o sono reparador, a gente perde o controle sobre a fome e a gente acaba fazendo escolhas alimentares piores e tendo piores resultados também. Então, um bom trabalho com o profissional, ele traz segurança para o seu trabalho. E um plano alimentar bem elaborado, ele ajuda o seu cérebro a se manter um pouco mais saudável. Por exemplo, o seu cérebro, ele precisa constantemente que chegue glicose, carboidrato nele. Então, quando você consome uma refeição saudável, por exemplo, essa aqui em amarelo, o que vai acontecer? O carboidrato sobe um pouquinho no sangue, a gente manda energia para o cérebro, para os seus órgãos vitais, para tudo funcionar normal, e a gente produz um hormônio insulina para que esse carboidrato entre dentro das células, como a gente explicou na aula de nutrição. E aí, o excedente de carboidrato que você leva para o sangue é levado diretamente para o seu fígado fazer armazenamento de carboidrato. Quando você tem uma refeição não saudável, açucarada ou com carboidratos refinados, o que acontece é que o carboidrato sobe muito rápido no seu sangue, a produção do hormônio insulina é muito alta e faz com que esse carboidrato saia também rapidamente do seu sangue. E ele, por chegar muito rápido ao seu fígado, faz com que parte dele seja estocada como carboidrato e parte seja estocada como gordura, favorecendo com que você ganhe mais gordura. Mas onde eu quero chegar é nesse ponto aqui, ó. Você está vendo que nessa curva amarela o carboidrato permanece alto no sangue por um pouco mais de tempo do que a curva vermelha? Pois é, então o que acontece? Na hora que a curva chega aqui embaixo, então com quase 2 horas aí após uma refeição, o que acontece? O seu fígado precisa liberar o estoque de carboidrato que ele fez. Então, o que vai acontecendo quando a sua alimentação não está legal? Você tem um pico de insulina, tira o carboidrato muito rápido do seu sangue e leva para o fígado e produz muita gordura. Logo, você não estocou adequadamente o carboidrato. Então, você acaba tendo uma reserva de carboidrato menor no seu fígado para que ele libere para o seu sangue, quando a glicose normalizar, para manter o seu cérebro e os outros órgãos funcionando naturalmente. O problema é que quanto mais prolongado vai ficando essa falta de carboidrato vindo da alimentação,
o que vai acontecer? A gente acaba tirando proteína que está na corrente sanguínea porque você comeu, ou a gente acaba tirando prioritariamente do músculo para transformar essa proteína em carboidrato para manter o seu cérebro funcionando normal. Só que para esse sistema funcionar, eu preciso produzir aquele hormônio cortisol, aquele mesmo hormônio que é produzido quando eu estou estressado, quando eu estou dormindo mal, que também me faz dormir mal, quando eu não estou me recuperando adequadamente do treino, seja por excesso de treino ou por falta de alimento, e quando o fracionamento, a distribuição da dieta não está legal, ou quando a gente tem um jejum muito prolongado. Ok, mas e se eu estiver comendo alimentos saudáveis em menor quantidade? O que vai acontecer é essa curva verde. O carboidrato sobe, a gente produz insulina, a gente nutre os órgãos, só que a gente leva bem menos carboidrato para fazer uma reserva no fígado e, consequentemente, a gente acaba gastando a nossa reserva mais rápido e acaba precisando também mais rápido de tirar a proteína do sangue ou do músculo para transformar em carboidrato. Para quê, meu Deus? Para manter o cérebro funcionando. O problema é que esse excesso de cortisol também faz com que você fique mais impulsivo e todas aquelas reações previstas quando eu tenho muito glutamato. Ou seja, uma dieta com carências nutricionais, uma dieta mal planejada, ela deixa você com fome e compulsão. Então, por isso é importante ter um plano alimentar, para que ele não dê errado. Então eu preciso, junto com o meu paciente, gerenciar, explicar o que é prioridade para aquele momento e planejar metas possíveis para que ele consiga cumprir, obviamente, porém desafiadoras o suficiente para que ele saia da zona de conforto, para que ele reflita sobre a importância daquilo naquele momento. E aí eu preciso que o paciente execute e com rigor, com atenção, e que ele anote as suas dificuldades para a gente monitorar os resultados e as dificuldades e redefinir as metas e as estratégias numa segunda consulta. Ou seja, a segunda consulta, que é quando o paciente tem dificuldade e ele acaba adiando, é exatamente o momento que ele não poderia adiar, porque é exatamente ali que o trabalho começa a ficar mais individual e mais possível de ser colocado em prática. E esse é um fluxograma que eu uso com o meu paciente para definir se ele vai remarcar a consulta dele ou não. Então, basicamente, é a segunda consulta, não remarque, porque as mudanças que você tem são muito recentes, não foram consolidadas, e você provavelmente precisa de ajuda, porque é o normal quando você adia. A segunda consulta é que a adesão caia. Agora, caso você tenha passado por uma fase ruim e tenha desequilibrado a alimentação sem ser a segunda consulta, da terceira para frente, aí eu começo a perguntar, a fase ruim passou? O plano alimentar ainda serve para a sua rotina? Caso a resposta seja não, você precisa ajustar a sua dieta junto com o nutricionista para que você volte a se alimentar o mais rápido possível e não daqui 2 meses. Então, mesmo que a fase tenha passado e o plano ainda sirva, a pergunta é, você sabe exatamente onde você está errando, exatamente onde você vai, como que você vai fazer para acertar mais? E mesmo que você saiba, mesmo assim, alguma avaliação física para saber de onde você está recomeçando pode ser muito útil para que você conclua o seu trabalho mais rápido. Então, normalmente, quando o paciente adia demais consultas, acaba que ele vai dar muito passo para trás e o tratamento dele vai ser muito longo ou não vai terminar. Então, quando eu falo num planejamento alimentar, eu falo em determinar uma rotina combinada junto com o paciente, analisando todos os pontos de controle para que a gente possa se antecipar ao que a gente já sabe que é um risco, para que nas próximas consultas a gente consiga melhorar nossa análise e corrigir apenas as dificuldades e apenas os problemas, e deixando quietinho o que está dando certo. Com isso, o paciente vai ter um gasto menor de tempo e um gasto menor de recurso econômico, vai ficar mais barato. E fazendo tudo bonitinho nos prazos certos, a gente tem menos imprevistos e a gente diminui a chance de abandono e aumenta a chance de concluir com êxito o seu tratamento nutricional. E é importante, então, o paciente entender que para ele aprender na prática, ele tem que ter o compromisso de coletar esses dados e se manter assíduo no trabalho, nas consultas,
para que a gente, com mais experiência e correção desses erros, a gente desenvolva habilidades para que os erros vão reduzindo aos pouquinhos. E quando eu vou falar num planejamento alimentar, eu não posso ignorar que o alimento é fonte de prazer, e não é só aquele prazer neuroquímico da dopamina que eu expliquei anteriormente, mas o próprio prazer do paladar. Então a gente sabe que cada parte da língua tem papilas gustativas específicas para cada tipo de sabor, e que, se eu não estiver mastigando com calma, percebendo as nuances de sabor, de textura do meu alimento, se eu faço isso tudo com pressa e com desatenção, acaba que nem o alimento saudável está sendo aproveitado e nem o alimento não saudável. Então, quando eu levo o meu alimento à boca com calma, eu consigo sentir primeiro o olfato, no meu olfato, o cheiro do alimento, mastigo com calma, passo ele pela língua sentindo a textura, respiro durante a própria mastigação e não quando eu estou engolindo, eu vou fazer com que essas nuances de cheiro também invadam aqui os meus receptores olfativos, de forma que eu vou ter uma experiência mais completa do meu alimento. Então não é só mastigar 30 e várias vezes porque a gente sabe que a digestão vai ser melhor. É porque a sua experiência com o alimento vai ser bem melhor se você fizer com calma. Principalmente nessa fase de imersão, onde o seu paladar pode estar corrompido porque você está comendo excesso de gordura, excesso de doce, excesso de adoçante, tempero artificial. E nesse momento, que leva uns 12 a 16 dias sem você consumir esses alimentos não saudáveis, até o seu paladar equilibrar, talvez você não sinta o sabor pleno dos alimentos naturais. Então, como consequência, acaba que você vai dizer que a sua dieta não está saborosa. Então, às vezes ela não está saborosa porque você não está mastigando direito, e às vezes ela não está saborosa porque o seu paladar está corrompido. Então, nesse período de 12 a 16 dias, como a taxa de abandono é muito grande, é bem importante que você mastigue direito para sentir o sabor do alimento e sinta mais prazer. E aí o que acontece também, que depois que o seu paladar volta ao normal em relação a perceber os alimentos naturais, ele passa a se incomodar com os alimentos não saudáveis também. Ou seja, os alimentos com excesso de sabor, eles vão gerar um certo incômodo. Ou seja, você não vai deixar de gostar do chocolate cheio de açúcar, mas você não vai conseguir comer uma quantidade tão grande sentindo tanto prazer quanto você sentia antes. E aí, naturalmente, seu paladar novo vai se moldando. E quando eu falo de adesão, eu preciso mostrar resultado também para o meu paciente. Então, eu sei que qualquer dieta traz resultados iniciais porque eu estou comparando ela com exagero e eu estou comparando ela com fast food. E a gente não tem nenhuma evidência de que nenhum tipo de dieta emagreça mais, seja uma dieta equilibrada ou uma dieta mediterrânea, low carb, cetogênica, jejum e etc. Mas na prática, a gente sabe que num cenário favorável, uma pessoa de mais ou menos 1,65 m de altura, ela vai ter competência metabólica para perder até 3,5 kg de gordura num mês. Ou seja, se ela fizer um bom treino, dormir bem e fizer 100% da dieta, é mais ou menos essa quantidade de gordura por mês que ela vai conseguir perder. Então, quando a gente se depara com aquelas pessoas que fazem dietas mirabolantes e perderam, disseram que perdi, 6 quilos, provavelmente ela perdeu os 3,5 kg de gordura que ela podia perder. Provavelmente ela estava muito inchada por conta do exagero e do fast food. E aí, nesse primeiro mês, ela acabou perdendo 1,5 kg de inchaço que ela tinha. O problema é que quando ela começa a perder peso demais, a gente começa a perder massa muscular e massa óssea. Isso vai prejudicar o resultado lá no futuro. E os colaterais, eles são diferentes a cada tipo de estratégia utilizada. Por exemplo, uma dieta com restrição de carboidratos, onde eu tenho pouca fruta, pouca raiz, pouco grão, vai trazer para a gente uma quantidade e diversidade baixa de fibra, de vitamina, de mineral, consequentemente piorando a qualidade do sono, piorando a nossa imunidade, gerando desequilíbrios hormonais e fazendo com que o desempenho físico e mental vá reduzindo e o nosso metabolismo vai caindo de taxa progressivamente.
Então a gente não tem só alteração de humor e de atenção de saciedade previsto pelo sono. Eu tenho agora um paciente que engorda muito mais fácil quando desvia da dieta, lembrando que aquele potencial de perder 3,5 kg se você fizer tudo. E nem de longe a proposta é que você faça tudo, a proposta é que você faça a maior parte da dieta. Então, uma perda de gordura de 3 quilos por mês é uma taxa bem pé no chão, sendo realista. O problema é que quando você começa a fazer cortes na dieta além do que deveria ocorrer, o metabolismo vai caindo, a sua capacidade de emagrecer vai ficando mais lenta. Vou explicar isso mais na frente. Então você engorda mais fácil, emagrece mais devagar, tem mais compulsão, acaba desmotivando, porque você vai ter mais compulsão, porque está com menos saciedade, menos atenção, vai desmotivar porque vai emagrecer menos, mesmo que esteja fazendo tudo certo. Então você vai acumulando frustrações e fobias alimentares. Então, por exemplo, a gente tem o conceito de dieta flexível, onde a gente faz um cálculo de macros, e se você tiver bom senso, você vai escolher prioritariamente pelo menos 90% dos seus alimentos, né, como alimentos saudáveis. E é uma estratégia bem interessante para que você tenha autonomia, para que você conheça melhor o seu corpo sozinho. E para que você aprenda a colocar esse, 5, 10% dos seus alimentos da semana na forma de alimentos menos saudáveis ou mais calóricos. E você vai descobrindo quão calórico eles são perto dos alimentos saudáveis. Ou seja, como para educar o seu conhecimento nutricional pode ser bem útil. Porém, como eu falei antes, quando você tem opções demais, você acaba ficando indeciso e tomando más decisões. E quando eu tenho refeições menos equilibradas, o que acontece? Eu tenho maior risco de ter desvio por fome em outros momentos do dia. E também, até você começar a acertar, você pode errar bastante. E como eu falei anteriormente, os primeiros 12 a 15 dias são momentos cruciais para você abandonar ou não. Então talvez não seja o melhor momento para você errar. E outra coisa, se você vai no nutricionista bom, com certeza ele vai te fornecer uma lista de substituições e algumas orientações para que você faça pequenas manobras num roteiro que vocês trabalharam. Ou seja, a chance de dar certo é muito maior do que você fazer sozinho. E aqui um outro exemplo de estratégia que tende a dar muito errado é o jejum intermitente. Por quê? Normalmente quem busca essa estratégia não são pessoas saudáveis que têm uma flexibilidade metabólica boa, ou seja, uma boa capacidade de se adaptar a situações alimentares mais extremas. Normalmente quem busca isso é a pessoa compulsiva que está desesperada para tentar perder gordura mais rápido, e como eu expliquei na aula de nutrição, a gente sabe que isso não é verdade. O jejum não promove respostas melhores. Mas eu bato numa tecla que é importante. O seu estômago deve caber dentro dele mais ou menos 600 ml de comida. E normalmente quando você divide sua dieta toda em 2 ou 3 refeições e escolhe alimentos mais saudáveis, porque a gente aposta que você tem bom senso, há uma grande chance dessa refeição ter um volume muito maior do que isso aqui, gerando desconforto gástrico. Outro ponto bem importante é que se você vai ter só 3 refeições no dia, eu tenho uma grande chance de você consumir carboidrato demais todo de uma vez. E como eu expliquei isso antes, isso é um fator que leva você a condicionar menos esse carboidrato como um carboidrato no seu fígado e acabar formando mais gordura por causa disso. Outra coisa, normalmente essa pessoa menos saudável, ela é mais resistente à insulina, então essa glicose demora um pouco mais para sair do sangue para dentro das células. Isso pode favorecer a danos vasculares, tá? É uma hipótese, então não tem nenhum trabalho que eu tenha percebido isso acontecer, mas é uma hipótese. Tá? E o outro ponto é que para você permanecer vivo durante o jejum, você precisa aumentar o seu cortisol. E pode ser que isso atrapalhe a sua qualidade de sono e pode ser também que isso atrapalhe o funcionamento do seu organismo e que isso deixe você um pouco mais compulsivo. Mas o ponto principal que eu tenho que abordar sobre o jejum é que toda estratégia de comportamento alimentar, ela deve te ensinar a comer e não
te ensinar a ficar sem comer, certo? Então o que acontece? No jejum, uma das justificativas que as pessoas usam é que é mais fácil ficar sem comer do que comer saudável. E essas pessoas, elas precisam de apoio psicológico e muitas das vezes psiquiátrico. Por quê? Porque uma hora o alimento vai estar na sua frente e você vai ter que saber o que fazer. Então, no jejum só tem as duas opções. Ou você não come porque não está na hora de comer, ou você não consegue comer porque está entupido de comida. E esse perfil ele é perigoso porque isso não é sustentável. E a gente não sabe em longo prazo quão seguro isso é. E já temos algumas evidências que eu mostrei na aula de nutrição que hormonalmente isso pode ser ruim para você. E nesse sentido, onde eu preciso melhorar a qualidade nutricional do meu alimento e preciso que ele seja saboroso porque ele precisa gerar prazer, eu preciso desenvolver algumas habilidades culinárias. Beleza, por exemplo, então a maioria das pessoas que falam que não sabe cozinhar nada é falta de tentativa e falta de treino. Por exemplo, se eu pegar um arroz integral, alho, sal, cebola e água, colocar numa panela elétrica de arroz, tampar e ligar na tomada, eu não preciso ser um chefe de cozinha, eu preciso só de boa vontade. Outro exemplo, para eu colocar uma batata para cozinhar no vapor ou dentro da água, reaquecer no micro-ondas e temperar com sal e ervas também não é tão difícil. Pegar um bife de peito de frango, ou bovino, ou de peixe, colocar numa panela antiaderente, pingar 2 gotinhas de azeite e passar o pincel, colocar sal, alho em pó, pimenta do reino e grelhar os 2 lados, não é tão difícil assim. Até porque você ainda pode comprar essas carnes fatiadas e congeladas, não precisa ter tanto trabalho. Por exemplo, pegar os vegetais, cortar em pedaços, colocar numa assadeira com sal, alho, cebola e ervas, colocar dentro de um forno, cortar frutas com castanhas para levar de lanche. Tudo isso é muito simples, então não precisa de tanta determinação assim como a maioria acha que precisa. E outro motivo para você desenvolver as habilidades culinárias básicas é que não importa se você tem muito dinheiro ou pouco, se você tem cozinheiro para fazer sua comida e se você não tem, ou se você tem dinheiro para almoçar e jantar fora gastando só R$ 20 por dia, ou seja, você vai comprar marmita pronta para a sua vida. Por quê? Se você souber fazer o básico, no dia que seu auxiliar faltar, você consegue se virar. No dia que o restaurante estiver fechado, você consegue se virar. No dia que a marmita não entregar no dia certo, você também vai saber se virar. Então sua vida vai ficando mais fácil, você aprende a errar menos, você aprende a analisar melhor, você aprende a melhorar e acelerar todo o processo, além de você descobrir melhor as suas preferências de alimentos, de combinações e de temperos. Então, criar habilidades culinárias básicas é fundamental para um bom trabalho. E eu não digo só que é fundamental porque você vai economizar de R$ 400 a R$ 900 por mês fazendo sua comida. É fundamental porque quando você passa a cuidar do que você come, você aumenta o interesse no processo de conduzir a sua dieta. Isso vai gerando um vínculo afetivo que passa a ter o sabor do tempo destinado. Você passa a ter um valor afetivo diretamente ligado ao que você fez. E esse foco na tarefa começa a competir com o vínculo que você tinha para comer bobagem. Igual aquele desenho que seu filho, o primeiro desenho que seu filho fez da família. Ele tá muito feio, mas você acha fofinho porque é o primeiro desenho do seu filho. Então, mesmo que as suas primeiras preparações não fiquem tão boas, se foi você que fez, você vai acabar achando que ela ficou um pouco mais gostosa do que ela realmente ficou. E aí você vai desenvolvendo isso aos pouquinhos e ela naturalmente vai ficando mais saborosa. E não é da noite para o dia. Leva um tempo, você tem que praticar. E como eu falei, praticar leva a errar algumas vezes, você vai aprendendo onde é que você está errando. Porque todo esse processo de organização, ele dá trabalho e demanda um pouco de tempo. Só que aí isso vai ficando mais importante para a sua vida, porque você demandou tempo. Então a sua dieta passa a não ser uma ferramenta de mudar seu corpo. Você começa a aprender a gostar do que é bom para você. E isso aumenta a chance do seu trabalho ser sustentável. E finalizando então essa parte de rotina alimentar, eu preciso gerenciar o meu tempo para discernir o que é importante, o que é urgente e o que é lazer. O que eu vou fazer primeiro? Obviamente eu vou fazer o importante primeiro. Por exemplo, cuidar do meu exercício regular,
cuidar da minha alimentação, cuidar do meu sono, cuidar da minha saúde mental, cuidar do meu trabalho, cuidar da minha família, porque toda vez que eu deixo de cuidar de algo importante, ele acumula e vira urgente. Tipo, tratar sedentarismo é urgência, tratar obesidade é urgente, tratar insônia é urgente, tratar hipertensão é urgente e tratar acúmulo de trabalho e de estudo também é urgente. Então, o que acontece? O mais comum é que você não vai fazer o importante na hora de fazer o importante, ele vai virar urgente e ao invés de você fazer o urgente na hora do seu lazer, o que você faz? Você deixa o importante e o urgente para lá, vai brincar e, na prática, o seu importante nunca aparece e você vive atolado de urgente. Então, a partir do momento que você entende que eu tenho uma série de urgências e que eu tenho que abrir mão um pouquinhozinho do lazer para colocar o importante em ordem e o urgente em ordem, já o urgente diminui e você aumenta a quantidade de lazer. Por quê? Porque o importante começa a ficar cada vez mais automático e mais simples. Sua vida vai ser melhor. Então você vai ter que entender que é importante sair um pouco da sua zona de conforto. Por quê? Fazer uma boa alimentação não dói, mas se organizar dói. Pensar dói muito, como a gente viu. E mudar dói e dói mais ainda. Só que ficar nesse estágio ruim que você está hoje também dói. Então você vai ter que escolher qual que é a dor que dói mais e qual que é a dor que dura mais tempo. Então quando você usa a cabeça, quando você pensa e você muda, essa dor vai diminuindo e sua vida vai ficando melhor. Por um outro lado, quando você organiza suas refeições de acordo com a sua rotina do dia, o que acaba acontecendo é que todas as suas tarefas ficam mais bem delineadas e mais organizadas e acaba surgindo também mais tempo livre para o lazer. Então a gente fala que esse custo de investimento na organização, ele é um custo muito baixo porque o benefício ele aparece muito rápido também. E concluindo essa primeira aula onde a gente falou sobre rotina, a partir do momento que ela está estruturada, a gente consegue ir para os conceitos da aula 2, que seria gerenciar os desvios, determinar quais são as metas reais de execução e de resultado, para que você se conheça melhor a partir dos dados que você coleta e do estudo dos conceitos da nutrição, para que você tenha cada vez mais autonomia. Nessa aula 2 a gente também vai falar sobre auto-boicote, sobre abandono e sobre ferramentas de controle. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Caso você tenha gostado, aqui na descrição do vídeo ficam os links para todos os serviços que eu presto para agendar consulta, para os cursos online. Então, se você gostou, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp, com seus grupos de amigos, no seu Facebook, no seu Instagram, porque isso é o que mais ajuda a gente a manter esse trabalho com essa qualidade e gratuito. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve logo e ativa as notificações para você receber sempre que tiver aula nova. Um abraço, muito obrigado!